Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? É o seguinte, moçada, como havia comentado, nós vamos dar uma pernada aí no capítulo 3 e vamos pro 4, porque o 4 é mais interessante que o 3, pra gente já começar a estar com os olhos voltados para o nono ano, tá? A gente vai ter uma ponte aqui do capítulo 4 pro nono ano, tá certo? Passou o capítulo 4, está no nono. Legal? Então vamos lá, a gente vai falar da crise e queda do regime monárquico. Não vamos falar do fim do segundo reinado. Tá? Embora a proclamação da República de fato, eu vou deixar para falar com vocês na aula com um pouquinho mais de profundidade. Eu vou citar aqui todos os problemas que aconteceram ao longo do segundo reinado, né, que vão levar o segundo reinado à queda. Ok? Muito bem, a gente vai ter um processo da luta abolicionista que você vai ver na página 59 e 60. Gosto muito de lecionar este conteúdo, este tema, tá? Embora eu sou assim bem direto, objetivo e sagaz no que eu quero com vocês. Eu vou direto ao ponto, ok? A luta abolicionista, ela vem desde a proclamação da independência. Havia alguns abolicionistas, havia uma pequena pressão em cima de Dom Pedro I, mas Dom Pedro I tinha uma outra pressão muito mais forte, que era dos agricultores, dos latifundiários escravocratas. Né? Nós tivemos em 1831 a lei para inglês ver. Havia uma pressão internacional. A Inglaterra queria que Dom Pedro I transformasse a mão de obra escrava em mão de obra assalariada. Ó, presta atenção, hein? Né? E aí, né, em 1831, já Dom Pedro I, passando o poder para os regentes, disse que iria abolir a escravidão, mas né, foi uma lei que não foi cumprida, tá certo? Né? Então é por isso a lei para inglês ver, só para falar para os ingleses, né? Vamos abolir a escravidão, né? Só não falou quando, ok? E aí depois, em 1850, com muita pressão da Inglaterra, nós tivemos aí a Lei Eusébio de Queiroz, ou a Lei Eusébio Queiroz, que foi a lei, né, que proibiu o tráfico de escravos, a Lei Eusébio Queiroz. Isso aqui nós já estudamos. Né? Só que essa lei aqui, né, ela conseguiu ser aplicada mesmo com eficiência em 1856. 6 anos depois dessa lei, ainda havia o tráfico de escravos que ocorria clandestinamente para o Brasil. Ok? E aí, com muita pressão dos abolicionistas, nós vamos ter aqui a lei Rio Branco, ou a lei do ventre livre. Essa lei do ventre livre, em 1871, ela propunha o seguinte: toda criança nascida de um ventre escravo seria livre, né, sob duas condições. Quando nascesse, não ia ter como ela ser livre, porque a criança seria livre, mas a mãe e o pai continuariam sendo escravos. Após 8 anos de idade, ela poderia ser livre, ok? Né? Só que o pai e a mãe continuavam sendo escravos. Tá legal? Né? E aí acontece que então, né, de alguma forma, essa criança ficaria sob a tutela do seu senhor, do seu dono, até os 21 anos de idade. Até os 21 anos de idade, ok? Beleza? Após 21 anos de idade, né, realmente ela seria considerada livre. Só que essa lei aqui, né, tipo assim, imagina só, a criança nasceu em 1871, então somente em 1892 que ela seria livre, quando alcançasse a fase adulta. Mas acontece que essa criança e adolescente não passariam por um processo de alfabetização, né, não havia nenhuma lei de inserção desse escravo livre na sociedade, e não ia ter profissão a não ser a profissão agrícola, né? Então, de alguma forma, ele ainda ficava ali, né, dependendo do seu senhor. Em 1883, nós vamos ter aqui a Confederação Abolicionista. Que essa Confederação Abolicionista foi um movimento feito por advogados e tal, e outros grupos que propuseram, né, a discutir o fim da abolição da escravidão. Até que em 1886 nós vamos ter aqui a famosa Lei Saraiva-Cotegipe, ou o que a gente pode, né, decifrar também como a Lei dos Sexagenários. Essa Lei dos Sexagenários foi uma lei muito assim, como é que eu vou dizer para vocês? Foi uma lei pouco eficiente,
Porque o sexagenário quer dizer o seguinte: todo escravo, assim que completasse 60 anos, seria considerado livre. Imagina só, quantos escravos chegariam aos 60 anos de idade? A expectativa média dos escravos não passava de 30 anos de idade. A expectativa, alguns viviam mais tempo, mas eram poucos. A condição de vida sobre a qual eram submetidos era extremamente precária e violenta. Não havia saúde que aguentasse, não havia corpo, que aguentasse o que os escravos aguentaram. Com 60 anos de idade, depois de ter servido o seu senhor desde o dia que nasceu, vamos dizer assim, a trabalhos duros e pesados, o que um idoso faria fora da fazenda? Se ele não tinha aposentadoria, INSS, não tinha nada. E aí essa lei, a partir dessa lei, nós vamos ter lá na frente, que eu vou falar com vocês, a Lei Áurea. Então você tem todo um processo. Apesar da contestação da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, nós vamos ter o fim da escravidão em 1888. Tá? Então a luta abolicionista é algo que fez parte do contexto de Dom Pedro II. E Dom Pedro II, ele tinha negros que prestavam serviço para eles, só que já eram negros alforriados e assalariados. Dom Pedro. E aí nós vamos ter aqui o Joaquim Aurélio Nabuco de Araújo, Joaquim Nabuco. Tá? Foi um dos grandes diplomatas do Império Brasileiro, além de orador, poeta e memorialista. Além de O Abolicionismo, Minha Formação, figura como importante obra de memórias, onde se percebe o paradoxo de quem foi educado por uma família escravocrata, mas optou pela luta em favor dos escravos. Nabuco diz sentir saudade do escravo, pela generosidade deles, no contraponto ao egoísmo do senhor. A escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil. Assim disse Joaquim Nabuco, ok? Que foi um dos grandes diplomatas do Império e foi abolicionista. Tá? Esse aqui, o Joaquim Nabuco. Nós tivemos vários outros, vários poetas. Vocês vão ver no material, a gente vai estar discutindo sobre os grandes nomes aí do abolicionismo, ok? Muito bacana, tá? Movimento republicano, nós já temos uma outra pressão aqui. Nós vamos ter essa galera aqui, o Partido Republicano Paulista, que supostamente era um partido progressista, Se ele já é republicano, ele não é monarquista. Ele propõe a formação de uma república. Ele propõe que o Brasil se organize politicamente dentro do sistema presidencialista. O Manifesto Republicano, que aconteceu em 1870 em São Paulo, que depois em 1873 vai resultar no que a gente entende como PRP, que vai ter o PRMG também, tá, gente? Partido Republicano de Minas Gerais. Só que aqui a gente vai estar falando do Partido Republicano Paulista. Esse movimento republicano propunha uma transição, olha só, gradativa, quer dizer, se discutiria politicamente entre o Congresso, tá, da monarquia para a república, porque afinal de contas, quando chegamos em 1889, quando há a proclamação da república, já havia praticamente 49 anos em que Dom Pedro II era imperador do Brasil. Dom Pedro II dedicou quase que 50 anos da sua vida para este país, para ser expulso desse país, tá, gente? Foi assim que aconteceu. Mas o que acontece? Os paulistas viam a república como uma possibilidade de modernização do país diante da política centralizadora e já desgastada da monarquia brasileira. Realmente, Dom Pedro II, com quase 50 anos dedicado ao Brasil, já se via desgastado. O que, na verdade, o Dom Pedro já estava começando a preparar a sua filha, princesa Isabel Cristina, a princesa Isabel, para ser a rainha do terceiro reinado. A princesa Isabel com seu marido francês, Conde de, que seria o Conde Deu, que é o Conde de, seria a rainha do Brasil. E o Conde de, o francês, seria o imperador brasileiro. A gente teria então um terceiro reinado no Brasil. A gente sabe também que já a partir de 1870, a produção cafeeira, ela a produção cafeeira passou a se destacar no interior paulista, no oeste paulista. Então, o centro da economia brasileira passa a ser São Paulo e não mais o Rio de Janeiro. E qual era a situação política de São Paulo no Congresso, no Senado? Já que os senadores eram escolhidos por Dom Pedro. Olha o mole que Dom Pedro deu aqui. Se São Paulo é o centro da economia,
Possivelmente São Paulo deveria ter mais senadores, mas quem tinha mais? Minas tinha 10 senadores. Bahia, que era menos expressivo que São Paulo, tinha 6. Em São Paulo só tinha 3. Então vai haver uma pressão da elite aristocrática paulista ou do que a gente entende como burguesia cafeeira paulista na proclamação da República. Ok? Aí você tem... Nossa, risquei a folha toda, né? Risquei aí o quadro todo e ficou aparecendo. Deixa eu tentar apagar. Acho que eu não vou conseguir porque então aqui essa borracha não funciona bem. Ok? Ó, funcionou. Aí você tem a imagem, né? Uma foto da fundação do Partido Republicano Paulista. Ok? Os paulistas, né? Já de olho. Os paulistas já não adotavam mão de obra. A maioria dos paulistas não adotava mão de obra escrava. Né? De fato, os paulistas adotavam a mão de obra imigrante assalariada, né, composta aí pelos italianos, ok? Tentei apagar a maior parte dos desenhos que eu fiz aqui, mas é difícil, né? Vocês tiveram pouca aula comigo, mas vocês sabem que eu sou um cara que adora o quadro, ok? Beleza? Deixa eu apagar mais um. Deixa eu terminar aqui, parece que eu fiz uma pichação aqui no desenho. Ah, beleza, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ok. Esse aqui. Nós vamos falar de 3 questões que foram responsáveis aí pelo fim do Império. Nós vamos falar da questão militar, da questão religiosa e da questão agrária. Onde Dom Pedro I aqui, inicialmente, ele vai perder apoio dos militares. Após a Guerra do Paraguai, os militares, né, tiveram um outro olhar sobre a monarquia brasileira. Os militares não eram ricos, não faziam parte da elite nessa época. Os militares faziam parte da classe média. E os militares, após a Guerra do Paraguai, né, exigiram maior autonomia nas questões políticas do Brasil, além do aumento do salário, né, e maior reconhecimento do Império. O Império não viu desse jeito. Era um contrário à escravidão, porque, como já disse para vocês lá atrás na Guerra do Paraguai, que já foi questão do Enem, tá? Vocês não vão fazer o Enem não, mas o Guerra do Paraguai já caiu no Enem. Na Guerra do Paraguai, muitos escravos compuseram um exército, né? Então, quer dizer, os escravos, os negros, o povo preto, né, defendeu a nação, defendeu a pátria. Como assim? Eles defenderam a pátria, porém, né, quando chegaram ao Brasil, viram que os seus pais continuavam na condição de escravo, na condição subhumana de escravo. Então, os militares não concordavam, né, mais com a escravidão. Eram influenciados pelo positivismo de Augusto Comte. Positivismo é uma corrente sociológica que vai pregar a ordem, o progresso e o amor. Né, você vai ver que a bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso, que é uma herança aqui do positivismo de Augusto Comte. Né? A questão da República, da proclamação da República, vai ser discutida aqui no Clube Militar, sob a direção de Benjamin Constant. Foi esse cara aqui que arquitetou toda a proclamação da República, dando um golpe de Estado em Dom Pedro II, que já estava bem desgastado, né, que ele vai fechar o ministério de Dom Pedro II. Aí nós vamos ter o rompimento, né, dos militares, né, com o Império. Ok? Isso aqui eu vou aprofundar com vocês na aula. Né? Aí vocês têm aí, né, um grupo aí, uma charge, né, que você tem a presença de Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Mas, na verdade, quem arquitetou são os militares aqui, ó. É o Clube dos Militares, de Benjamin Constant e Marechal Deodoro da Fonseca, no Marechal Floriano Peixoto. Tá certo? Na questão religiosa, nós temos o seguinte: a religião católica era a religião oficial do Segundo Reinado. Dom Pedro II nomeava os bispos da Igreja Católica. Só que a Igreja Católica, o clero, padres, bispos, arcebispos e cardeais do Brasil, haviam recebido a ordem do Papa Leão XIII, né, que foi um decreto papal que proibia que o clero, de modo geral, participasse das reuniões de maçonaria. Os grupos da elite, políticos, né, deputados, senadores, aristocratas, grandes fazendeiros, imperador, todos participavam de reuniões de maçonaria. E o clero também. Só que o clero resolveu obedecer o Papa, né, e Dom Pedro II não concordou.
né? E aí alguns bispos de Olinda não vão participar, vão assumir aqui a ordem do decreto papal e acabaram sendo presos, e a igreja, de alguma forma, rompe com Dom Pedro. Olha aqui uma charge, né, da igreja, né, do papado aqui, né, castigando Dom Pedro, ok? Beleza? São figuras clássicas, tá, gente? Que vocês podem ver em questões de provas aí. Outro problema que eu tenho aqui será a questão agrária, que é a Lei Áurea. Diante das pressões sobre a questão abolicionista, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Ela foi decorada com a Rosa de Ouro, né, como se fosse um Nobel da Paz, pelo Papa Leão XIII. Quero falar muito sobre a princesa Isabel, tá? Com vocês aqui na aula, podem me cobrar. Acontece que a Lei Áurea, como está no seu material aí, desgastou a relação com os aristocratas, pelo fato de não terem sido ressarcidos. Né? Tipo assim, eu comprei 10 escravos, né, esse ano, e nesse ano mesmo, com a abolição da escravidão, eles não são mais meus escravos. E o governo, né, o império não me ressarciu. Pô, paguei lá 400 mil reais nos escravos, mas o governo não tinha dinheiro. Os escravos valiam muito mais do que as reservas de dinheiro do Brasil. Né? Então, como os donos de escravos viram que ficaram no preju, o que eles fizeram? Romperam com o Dom Pedro, ok? E aí você tem, né? Gazeta de Notícias, Brasil Livre, 13 de maio, extinção, olha só, né? Isso aqui é de 1888, da escravidão. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, declara extinta a escravidão no Brasil. A princesa, escrevia com Z, o imperial regente, em nome de sua majestade, o imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. Tá certo, né? Princesa Imperial Regente, ok? Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Tá legal? A gente vai aprofundar mais o conteúdo no decorrer da aula.